Uma testemunha de Jeová não pode discordar de falsos ensinos da Torre de Vigia. No livro Em Busca da Liberdade Cristã, Raymond Franz mostra o que acontece com quem discorda das falsas profecias e falsos ensinos da Torre de Vigia. Vejamos algumas perguntas que foram feitas a Fred Franz e a outros representantes da Torre de Vigia em 1954, na Escócia. Aqui está um pouco resumido, para o vídeo não ficar muito grande. A pergunta é a seguinte: além destas publicações regulares, vocês produzem e publicam vários panfletos e livros teológicos periodicamente? A resposta: sim. Pergunta: poderia dizer-me, são estas publicações teológicas e os periódicos quinzenais usados para consideração de declarações doutrinárias? A resposta: sim. São estas declarações doutrinárias compulsórias dentro da sociedade? Resposta: sim. Pergunta: é a aceitação delas questão de opção ou é obrigatória para todos que são e desejam continuar a ser membros da sociedade? Resposta: é obrigatório. Segundo este depoimento, todo aquele que quiser continuar como testemunho de Jeová não tem alternativa, nem opção senão aceitar as declarações publicadas da Sociedade Torre de Vigia, pela qual Fred Franz falava como representante. A aceitação é obrigatória. O advogado do governo britânico chamou depois atenção para certos ensinos que a organização Torre de Vigia tinha com o tempo rejeitado, inclusive os que envolviam certas datas específicas. O que dizer de alguém que, na época em que o ensino foi estabelecido, percebesse o erro e, em consequência, não aceitasse? Que atitude teria a organização para com esta pessoa? Eis o que revela o depoimento. Pergunta: não é verdade que o pastor Russell, por essa data em 1874? Resposta: não. Pergunta: não é verdade que ele fixou essa data anterior a 1914? Resposta: sim. Pergunta: que data ele fixou? Resposta: o fim dos tempos dos gentios ele fixou para 1914. Pergunta: ele não fixou 1874 como outra data crucial? Resposta: 1874 era entendida como a data da segunda vinda de Jesus em sentido espiritual. Pergunta: o senhor disse era entendida? Resposta: isso mesmo. Pergunta: isto foi publicado como um fato a ser aceito por todos que eram testemunhos de Jeová? Resposta: sim. Pergunta: e isto não é mais aceito, é? Resposta: não. Pergunta: já que estou correto, estou simplesmente curioso para apurar minuciosamente esta posição. Tornou-se obrigação das testemunhas de Jeová aceitar este cálculo errado? Resposta: sim. Pergunta: de modo que aquilo que hoje é publicado como verdade pela sociedade pode ter de ser considerado errado alguns anos depois? Resposta: temos de esperar para ver. Pergunta: e enquanto isso, a comunidade das testemunhas de Jeová fica seguindo um erro? Resposta: elas ficam seguindo a interpretação errada das Escrituras. Pergunta: um erro? Resposta: sim, um erro. Pergunta: não é vital falar a verdade em assuntos religiosos?
Resposta: certamente que é. Pergunta: há, em sua opinião, margem para que uma religião mude as interpretações dos escritos sagrados de vez em quando? Resposta: há todas as razões para mudanças de interpretação da Bíblia, segundo nossa visão. Nossa visão se torna mais clara à medida que vemos o tempo cumprir as profecias. Pergunta: os senhores já anunciaram, perdoe-me a expressão, falsas profecias? Resposta: anunciamos. Não acho que anunciamos falsas profecias. Houve declarações que foram errôneas. É assim que coloco e equivocadas. Pergunta: é uma questão muito vital na situação atual do mundo saber, caso esta profecia esteja corretamente interpretada, quando se deu a segunda vinda de Cristo? Resposta: isto é verdade. E sempre nos esforçamos para saber que estamos com a verdade, antes de anunciá-la. Guiamos-nos pelas melhores informações que temos, mas não podemos esperar até ficarmos perfeitos, porque se esperássemos até ficarmos perfeitos, jamais poderíamos falar. Pergunta: voltemos ao assunto agora. Foi anunciada uma falsa profecia? Resposta: concordo com isso. Pergunta: ela teve de ser aceita pelas testemunhas de Jeová? Resposta: correto. Pergunta: só por meio das publicações é que ele pode entender corretamente as Escrituras? Resposta: correto. Pergunta: isso não é arrogância? Resposta: não. Pergunta: o senhor ouviu as evidências de que 1874 mostrou ser uma data material e crucialmente errada, e de que 1925 era uma data errada. Nestes dois itens, foi a aceitação absoluta como verdade, impostas a todas as testemunhas de Jeová da época? Resposta: isso mesmo. Pergunta: o senhor concorda que aquilo foi uma aceitação do que era falso? Resposta: não, não inteiramente. Os pontos que estavam errados eram falsos porque estavam errados, mas o importante é o resultado geral. Pergunta: se um membro das Testemunhas de Jeová tomasse a posição pessoal de que essa profecia estava errada e dissesse isso, seria desassociado? Resposta: sim, se dissesse isso e persistisse em criar problemas, porque se a organização inteira acredita numa coisa, ainda que errônea, e alguém por conta própria começa a espalhar suas ideias, então haverá desunião e problemas. Não pode haver harmonia nem marcha alinhada. Quando vem uma mudança, deve partir da fonte apropriada, da dianteira da organização, o corpo governante, não de baixo para cima, pois cada um teria ideias próprias, e a organização se desintegraria em 1000 direções diferentes. Nosso objetivo é ter unidade. Pergunta: unidade a qualquer preço? Resposta: unidade a qualquer preço, porque cremos e temos certeza que Jeová Deus está usando nossa organização, o corpo governante de nossa organização, para dirigi-la, mesmo que de vez em quando se cometam erros. Pergunta: unidade baseada na aceitação obrigatória de falsas profecias? Resposta: admita-se que isso é verdade. Pergunta: e a pessoa que expressa a opinião, como diz o Senhor, de que isso estava errado, e é desassociada,
Estaria ela violando o pacto, sendo ela batizada? Resposta: correto. Pergunta: e como o senhor disse ontem expressamente, ela mereceria a morte? Resposta: acho que... Pergunta: quer dizer sim ou não? Resposta: digo sim, sem hesitar. Pergunta: o senhor chama isso de religião? Resposta: certamente que sim. Pergunta: o senhor chama isso de cristianismo? Resposta: certamente que sim. Pergunta: o senhor também concordou com muita franqueza que as pessoas que em qualquer momento não estiverem dispostas a aceitar as interpretações obrigatórias estão passíveis de expulsão pela sociedade, com todas as consequências espirituais que possam acarretar? Resposta: sim. Eu disse isso e afirmo novamente. Raymond Franz comenta o seguinte: a unidade, segundo o depoimento destes representantes da sociedade, pode exigir que um cristão aceite como verdade aquilo que ele acredita ser falso, segundo a palavra de Deus. Não importa o que leia na Bíblia, ele não pode expressá-la se isso não coincide com os ensinos obrigatórios da organização. Embora isso esteja claro para ele na própria palavra de Deus, não basta. Ele deve esperar que a mudança parta da fonte apropriada, da dianteira da organização, o corpo governante, não de baixo para cima. Não importa o que leia na Bíblia, ele deve esperar que a fonte apropriada, o corpo governante, lhe diga o que é aceitável para se crer e se conversar. A justificativa para essa exigência tão incrível? A justificativa é que deve haver unidade a qualquer preço, mesmo que baseada na aceitação obrigatória de falsas profecias. Falhar neste aspecto é ser passível de desassociação e merecer a morte. Com efeito, embora alguém possa ler as próprias palavras do amo por escrito, ele não pode aceitá-las ou agir segundo elas se o professo escravo do amo lhe diz algo diferente. Este é, em linguagem clara, o conceito promulgado pela organização. O homem não pode estabelecer requisito que as Escrituras não estabelecem. Todavia, dizem que só por meio das publicações da Torre de Vigia que se pode ter entendimento correto das Escrituras. Embora falsas profecias tenham sido publicadas, a aceitação absoluta de tais como a verdade foi imposta a todas as testemunhas de Jeová da época. E isto é firmemente declarado como correto. O argumento para defender o erro é que o importante é o resultado geral. E assim a organização não deve ser julgada de modo negativo, porque promulgou erros em pontos incidentais, desde que a coisa principal, a adoração de Jeová Deus, tenha sido propagada. Então vejam, enquanto isso, continuam expulsando quem discorda de seus erros e, em consequência, seguem destruindo famílias e criando ódio entre as pessoas. É o que acontece. Quando se discorda de algum erro, então a pessoa é desassociada. No meu caso particular, em 1993, eu saí porque eu discordei do ensino com relação à volta de Cristo em 1914, com relação à geração que não passaria, porque eles diziam que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Eu discordei disso, disse que estava errado. Por esse motivo, fui dissociado. E, em consequência disso, pararam de falar comigo e o resultado final foi a destruição de família e perda de amigos. As pessoas são obrigadas
a não falar comigo. Não pode nem dizer oi. É isso que acontece nessa organização. Com seus falsos ensinos, falsas profecias, eles estão destruindo famílias e criando ódio entre as pessoas. Essa aqui é a verdade. Espero que essa informação seja útil para todos e que Deus abençoe a todos e até a próxima.